tarde. Primeiramente, queremos acolher a todos que estão presentes, agradecendo também de forma especial ao convite que a Kátia nos fez, a professora Maria Clara, para estarmos juntos nesta tarde, fazendo também a mediação dessa apresentação da professora Marlene Mendes. Então, para a gente poder também situar um pouco o nosso objetivo, como muitos já estão também habituados e já estão participando, a cada semana a Cátedra realiza também esse encontro, e por conta da pandemia, um encontro virtual, onde são abordados vários temas que têm também a sua importância no âmbito da teologia, também na relação da teologia com outras disciplinas, e é um pouco o que nós veremos hoje também na apresentação da professora Marlene. Então, a importância também de lembrarmos sobre a desativação dos microfones enquanto a professora estiver falando, para que a gente possa também acompanhar melhor, sem os ruídos que podem aparecer. Depois da sua apresentação, então nós teremos a oportunidade também de um diálogo com ela, através ou do bate-papo que temos aqui. A Kátia estará também acompanhando pelo Facebook, aqueles que tiverem algumas questões, ou poderão fazer também apresentar a sua questão oralmente, como se sentir mais à vontade. Então, uma acolhida, mais uma vez, a todos aqueles que estão conosco, e passamos, então, a apresentar brevemente a professora Marlene. Eu acho que um primeiro dado importante é dizer que a professora Marlene é uma mineira legítima do sul das Minas Gerais. É importante contextualizar, porque realmente isso faz a diferença ao apresentar a professora Marlene. Além de ser uma pessoa também muito próxima a nós, aqui na nossa Arquidiocese de Niterói, tem uma atuação importante na paróquia de São Judas Tadeu e também ajudando no jornal da nossa Arquidiocese. A professora Marlene, ela é professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, da UF, fez o seu doutorado em letras na área da literatura brasileira, na USP, trabalhando a crítica textual, e é exatamente por conta desse doutorado que ela está entre nós, poderíamos dizer isso, porque no seu doutorado a professora trabalhou a obra de Raquel de Queiroz, de modo especial a obra chamada Três Marias. Então nós vamos ouvir falar não só de Três Marias, mas o Memorial de Maria Moura, o 15 e outras obras importantes de Raquel de Queiroz. Atualmente, a professora coordena e elabora também as aulas da disciplina de crítica textual do curso de graduação em letras do consórcio CEDERJ, na modalidade do ensino à distância. Acho que seria o mais importante para poder colocar, e passamos imediatamente, então, a palavra à professora Marlene, a quem queremos mais uma vez agradecer a disponibilidade, a oportunidade de partilhar conosco também o seu conhecimento e nos ajudar a entender e a aprofundar o nosso conhecimento sobre Raquel de Queiroz. Se a professora me permite, vou ler apenas um parágrafo como um relato autobiográfico da Raquel, em que ela dizia assim: muito cedo me meti a escrever, porque na nossa casa, livro e leitura tinham lugar principal. Pessoa que não lesse e que não escrevesse um pouco, nem que fosse às escondidas, não era propriamente um ser humano. Essas palavras da Raquel com certeza nos instigam a escutar a professora Marlene e a tentar compreender um pouco mais quem foi Raquel de Queiroz. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Maria Clara, que me propiciou estar aqui agora, e ao Padre Douglas, que foi intermediário, e, aliás, nem me avisou que tinha como falar, e eu sei que eu seria convidada. Bom, eu vou falar da Raquel de Queiroz, com quem eu tive realmente uma relação bastante próxima nos últimos anos de vida dela, uma vez que eu, em 1988, eu estava ia iniciar o meu doutorado na USP e me decidi, em conversa com a minha orientadora, a professora Tele Ancona Porto Lopes,
que eu iria trabalhar com fazer uma edição, que no final chamou-se Crítico-Genética, do livro As Três Marias, da Raquel. E então a professora Telê me disse: bom, você vai ter que procurar a professora Raquel, a Raquel de Queiroz. E aí eu fiquei muito abalada, assim, de como é que eu vou procurar a Raquel de Queiroz? A primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, é uma entidade, eu não tenho como nem me aproximar dela, né? E aí comecei a pensar como é que eu faria essa aproximação. E procurando, então, ver se encontrava os manuscritos, porque já que eu ia fazer uma edição genética, eu tinha que ter acesso aos manuscritos, né, das Três Marias. Então, eu comecei a procurar esses manuscritos e aí disse, bom, talvez eles estejam na editora, né? E aí fui a José Olímpio, que foi sempre a editora dela, procurar. E cheguei lá, expliquei qual era o caso, que eu era uma pessoa que ia fazer um doutorado e tal. E as pessoas foram muito gentis, e aí o senhor Raime disse, olha, a irmã dela trabalha aqui. Para você chegar mais próximo, assim, fala com a irmã dela, que é a Maria Luísa, que é uma pessoa muito acessível e tudo, você pode falar com ela. Eu, então, procurei, eles me disseram, olha, ela estará aqui tal dia, eu procurei a Maria Luísa, com quem eu me entendi. A Maria Luísa disse, não, ela vai ficar muito contente, ela gosta de receber as pessoas que trabalham com os livros dela e tudo, você pode ligar para ela. Eu falei, mas se eu ligasse... Ela disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar e dizer para ela, dizer para ela que você vai procurá-la e eu aí marco para você. E ela, de fato, marcou para eu ir à casa da Raquel. E aí foi quando, então, eu comecei a me relacionar com ela. Ela morava no Leblon, no edifício Raquel de Queiroz, e eu fui procurá-la e disse qual era o meu objetivo, né? Que eu estava para fazer um trabalho sobre o livro dela. Bom, eu posso dizer da Raquel é que ela era uma pessoa assim, não fazia jus, digamos assim, a quem eu pensava que ela seria, né? Porque eu achei que ela seria uma pessoa com uma certa assim, distante das pessoas, mas ela não era, ela era uma pessoa afetuosíssima, uma pessoa muito aberta, muito gentil, enfim, ela era uma pessoa fora de série. Eu considero a Raquel uma pessoa fora de série. Primeira coisa que quando eu cheguei, eu falei, como é que eu vou chamá-la, né? Dona Raquel, essa dona, assim, fica esquisito, né? Aí ela me disse assim, não, nem dona nem nada, é Raquel. Eu comecei a tratá-la por Raquel, né? E começamos, então, a partir daí, eu tinha os manuscritos das Três Marias, que as Três Marias foi um dos livros dela que teve até uma novela, né? O Globo fez uma novela das Três Marias, que, segundo ela, não foi boa, ela não gostou da novela, mas, enfim, ela, então, eu tinha os manuscritos. O primeiro manuscrito era um caderno, que está no acervo do Mário de Andrade, do IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros de São Paulo, que o Mário de Andrade tem um acervo lá, né? E ele tinha vários manuscritos, e tem até uma seção que se chama Manuscritos de Vários Autores, porque o Mário era um escritor que gostava muito de guardar as coisas dos outros. Os manuscritos dele, ele geralmente destruía, mas os dos outros ele fazia questão de guardar. Então, ele tem manuscritos de vários autores que ele guardava, e este manuscrito das Três Marias era um caderno grande, assim, um tamanho maior do que um caderno comum, escrito a lápis. O romance todo escrito a lápis. Então, como era escrito a lápis, era muito fácil para ela apagar, né? Então, ela apagava, riscava, porque naquela época ela ainda não
ela não datilografava quando ela escreveu Três Marias. E depois ela até me disse que foi o último livro que ela escreveu, o último livro que foi autógrafo mesmo, que ela escreveu à mão, né? Bom, e a partir daí, então, nós fizemos, quando eu fui a primeira vez na casa dela, depois eu perguntei a ela se eu poderia gravar a conversa que eu teria com ela. Aí ela disse, pode gravar. E eu aí comecei, gravei a primeira entrevista, eu tenho a transcrição dessa entrevista, em que ela fala, né, do processo de criação dela, que é exatamente o que eu queria saber, né, qual era o processo de criação dela. E ela, assim, muito à vontade, ela falava sobre as coisas. Eu mostrei a ela que eu tinha cópia, né, quer dizer, a digitalização do manuscrito que estava lá no IEB. E aí ela olhava assim e dizia assim, engraçado, né? Eu não diria que fui eu que escrevi isso aqui, não. Parece que não fui eu que escrevi. E aí tinha uns desenhos assim à margem, ela dizia assim, eu gostava muito de desenhar à margem mesmo. Aí, essa aqui é Dorothy Lamour, que era uma artista da época, então ela desenhou Dorothy Lamour à margem do livro, etc. E aí eu comecei então essa minha relação com ela e ela sempre me atendia muito atenciosamente, e ela me disse, quando você quiser saber alguma coisa, você me liga, e me liga de noite, porque é melhor. E aí, neste dia mesmo, ela me disse que, quando nós falamos sobre o processo de criação dela, eu perguntei, ela me disse, olha, que aquilo fica na minha cabeça, fica bolando, umas coisas aparecem nos personagens, eu fico imaginando tudo, aí depois chega um ponto que eu tenho que botar aquilo para fora. E aí eu vou e começo, então, a escrever, né? Aí ela disse, no momento, por exemplo, eu estou bolando, a palavra dela, eu estou falando, eu guardei, né? Estou bolando a história de uma cangaceira, que foi a ancestral de todas as cangaceiras. E eu botei o nome nela de Moura. As palavras são delas, não sou eu que estou repetindo, não são essas palavras mesmo. E eu botei o nome nela de Moura. Eu não sei se vou continuar, se vou acabar, mas no momento eu estou pensando nessa história. Então, e a partir de aí, realmente, ela começou a escrever a Moura, e durante esses 4 anos, que ela começou em 88 e terminou em 92, e durante esses 4 anos eu convivi muito, eu ia à casa dela, e não só ia à casa dela, como eu já disse, né? Eu falava com ela pelo telefone, e ela me dava as dicas. Então, tem até passagens interessantes que ela me contava, né? Ela tinha não sei se a maioria das pessoas aí conhece o Memorial de Maria Moura, que foi também a minissérie na TV Globo, né? Mas tem um padre, né, na história, né? E não é um bom padre, digamos assim, né? E ele, então, era o Beato Romano, que ela, inclusive, me disse que ficou, quando foi procurar um nome para o Beato Romano, ela teve muitas dúvidas, que ela pensava e não achava um nome bom para ele e tudo. No fim, ficou mesmo Beato Romano. E então ela me dizia, eu não sei, uma das vezes em que eu falei com ela no telefone, ela me disse, eu estava lá com o padre, que o padre não me obedece mais de jeito nenhum, eu quero que ele faça uma coisa, mas ele não quer fazer, eu estou lutando com esse padre. E então ela me contava pedaços que ela estava escrevendo, o que eu considerava assim uma distinção enorme, eu acompanhar a escritura de um romance escrito pela Raquel de Queiroz, né? Então, durante esses 4 anos, eu convivi com ela, e um dia eu perguntei a ela, Raquel, o que você faz com os seus manuscritos? Aí ela disse, depende, vem o Zé Condé, vem aqui, leva, o Plínio Doyle, lá, que ele era Plínio Doyle, bibliófilo, né? Levam também, pedem, e depende. Aí eu falei, Raquel, você me daria os manuscritos da Moura?
E aí eu mesma me assustei com o meu pedido, né? Porque que ousadia minha pedir os manuscritos da Moura. Mas aí ela virou para mim e falou: eu dou a você. E eu fiquei assustadíssima. Meu Deus, eu acho que eu extrapolei, eu não poderia ter feito isso. Mas ela disse: não, você pode, são seus os manuscritos. E aí, realmente, 4 anos depois, em 1992, né, quando ela terminou, um dia ela me ligou e disse: pode vir buscar o seu material, está todo aqui. E realmente eu peguei o carro e fui lá para o Leblon, né? E havia quando eu cheguei lá na sala, já estava uma pilha de pastas, eram muitas pastas, né? E ela disse: está tudo aí. Você falou para eu guardar todo pedacinho de papel e eu guardei. Está tudo guardadinho aí. E aí eu realmente peguei aquele material e trouxe para o Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, que o meu objetivo, quando eu peguei esses manuscritos, era exatamente fundar ou instituir lá no Instituto de Letras sobre crítica genética, digamos assim, começar uma biblioteca de manuscritos, digamos, né? E levei para lá, tanto que eu tenho, depois que eu trouxe esse material, então, alguns alunos meus, orientandos meus, fizeram não só dissertação de mestrado, como também tese de doutorado, e alunos de iniciação científica trabalharam nesse material, inclusive porque eu achei que nós deveríamos manter também não só aqueles manuscritos, né, mas fazer aquilo, digitalizar tudo aquilo, né? Porque, na realidade, o Memorial de Maria Moura teve 4 versões, né? A gente, em crítica genética, crítica pessoal, crítica genética, nós damos as letras, né? A, B, C, D, etc. Então, antes de ir para a editora, houve 4 versões. Quer dizer, eu vou mostrar aqui um manuscrito. Tá dando para ver? Não? Não? Ninguém está vendo, não? Espera aí, então vou... E agora? Agora está dando para ver? Não? É porque eu não estou ouvindo nada. Não estamos vendo agora. Ah, tá bom, eu não estou ouvindo nada, ninguém está falando. Está todo mundo sem microfone. Então, isso aqui é um manuscrito A, como está escrito lá em cima, né? Quer dizer, a primeira versão, né? Em que ela fazia o seguinte: ela escrevia, nessa época ela já escrevia a máquina, né? E depois ela dizia que ela consertava aqui mesmo, na própria máquina, ela riscava, não sei se dá para ver aqui, por exemplo, aqui tem vários xzinhos aqui, né? Ela riscava na própria máquina, depois ela tirava da máquina e fazia consertos, ora a tinta, ora a lápis, né? Consertava. Então, isso aqui é uma amostra de um dos manuscritos, digamos assim, que é da primeira versão. E depois ela fazia uma segunda versão, ela datilografava essa que ela consertou, ela fazia uma segunda. Na segunda, ela fazia a mesma coisa e tirava, né? Na segunda, ela fazia a mesma coisa, consertava de novo. Na terceira, ela datilografava novamente, até que, finalmente, ela disse que cansava, não aguentava mais. Ela dizia que ela rejeitava os filhos depois que os tinha, né? Que depois ela enjoava do livro e não queria mais saber dele. Então, na realidade, ela mandava para a editora, que é o que nós chamamos de original, que ela mandava para a editora. E aí,
nessa coisa. Cada livro dela, digamos assim, como dela, como de todos os outros escritores, né? Todos fazem esta correção, tiram, escrevem à mão, etc., ou na mesma máquina e tudo. Mas, na realidade, todos os escritores hoje fazem isso, né? Hoje, pelo computador, é mais difícil, né? Porque fazer o que no computador? Por exemplo, eu me lembro que alguns escritores fazem no computador, mas têm o cuidado de não riscar, não apagar. Eles salvam aquele que eles vão fazer de novo e fazem uma cópia e depois vão arrumando. Porque, realmente, se eles pararem de fazer isso, a crítica pessoal, a crítica genética, no caso, né, vai ter que acabar, porque não tendo o original, quer dizer, as várias lições que nós chamamos de lições, né? Temos o que a gente chama de documentos de processo, que são as várias versões de um mesmo texto. Mas, infelizmente, quando trouxe para cá, para o Instituto de Letras, não demorou muito e eu me aposentei. E aí eu não podia mais deixar lá, porque, inclusive, não tinha lugar, né? Porque outro professor ia assumir os lugares. Então, quando ela me deu os manuscritos, eu pedi a ela, falei assim, você vai me dar esses manuscritos e como que eu vou dizer que você me deu? Ela disse, não, vou fazer uma carta. Ela me fez uma carta dizendo que deixava os manuscritos comigo e que, quando eu não quisesse mais, era para eu entregar na casa de Rui Barbosa, que lá eles iam tratar disso. Mas, infelizmente, como todos sabem, já há algum tempo o nosso Ministério da Cultura, a nossa cultura está indo mesmo num declive assim, que está indo embora. E já naquele tempo já estava assim. Então, eu tenho uma amiga que era a diretora exatamente do Museu de Literatura Brasileira, que foi criado pelo Drummond lá na Casa Rui, né? Mas ela me disse, olha, você pode trazer para cá, mas nós não temos como manter essa joia, né? Porque é uma joia, né? Um lugar para guardar e não temos sala climatizada, não temos nada disso. Como eu tinha feito doutorado na USP e eu sabia que lá no IEB tinha, eu pedi desculpas à Raquel, ela já tinha morrido, né? Eu disse a ela, Raquel, eu sinto muito, mas para preservar os manuscritos, eu vou levá-los para a USP. E aí, realmente, eu mandei para a USP, e porque lá eles têm salas climatizadas, né? Tem armários próprios, tem tudo para guardar os manuscritos, né? Então, o manuscrito da Moura, os manuscritos da Moura estão todos lá no IEB, na USP. Bom, acho que da Moura era o que eu podia falar, e eu disse que eu não precisava apresentar a Raquel, porque ela dispensa apresentação, né? Eu acho que todo mundo sabe, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões, né, pela obra. Aos 19 anos escreveu o 15, né? E ela se dizia jornalista, ela dizia, eu não sou escritora, eu sou jornalista. Eu comecei minha vida como jornalista e realmente ela começou como jornalista, uma vez que ela, quando morava no Ceará, ela tinha 16 anos e ela houve no jornal Ceará, jornal chamado Ceará, um concurso para a Rainha dos Estudantes. E ela resolveu fazer uma crítica a este concurso. Então, ela escreveu uma carta para o jornal, usando o pseudônimo Rita de Queluz, segundo ela, aproveitando as iniciais do nome dela, né? Raquel de Queiroz, Rita de Queluz, e ela tinha 16 anos, e mandou para o jornal. E lá, o diretor do jornal, então, gostou muito da carta, achou muito interessante,
quis conhecê-la, ela foi lá e ela foi contratada como jornalista do jornal. Então, ela disse que foi uma beleza na vida dela, porque aos 16 anos ela já trabalhava como jornalista. Ela escrevia crônicas para o jornal, etc. Depois, 2 anos depois, ela fundou-se um outro jornal lá em Fortaleza, que se chama O Povo, e aí ela passou a escrever uma crônica semanal para o Povo. E essa crônica semanal ela escreveu até morrer. Ela não parou mais de escrever toda semana para esse jornal, O Povo. Da mesma maneira que aqui no Sul, ela também escrevia para o Estadão, Diário de Notícias, e acho que todo mundo sabe que ela, durante de 64 a 75, ela escrevia uma crônica semanal para aquela revista O Cruzeiro, que é uma revista também conhecida, né? E ela sempre escreveu para essa revista durante esses anos todos. Além disso, ela foi tradutora, né? Ela tem tradução de vários livros, ela traduzia do francês, né? E também ela tem alguns livros infanto-juvenis, né, que ela escrevia também para crianças. E, em termos de romance, né, ela tinha foi o 15, que ela escreveu aos 19 anos, que ela dizia que, quando ela escreveu o 15, ela morava num lugar perto de Fortaleza e lá não tinha luz elétrica, só tinha lampião. Então, ela tinha que escrever à luz do lampião. Ela disse que ela ficava na sala, na casa dela, deitava de bruço e escreveu o 15 assim, a luz do lampião na frente, ela deitada de bruços escrevendo. Segundo ela, foi assim que ela escreveu o 15, né? E o 15 foi muito bem recebido pelos escritores da época, sendo que alguns não acreditaram que o romance tivesse sido escrito por uma mulher, muito menos por uma mulher de 19 anos, né? Vários deles não acreditaram mesmo, né, nas coisas. Depois, realmente, verificaram que era a própria Raquel, né? E ela ganhou, então, com esse livro, o prêmio da Fundação Graça Aranha, aqui do Rio. Depois ela escreveu João Miguel, e o João Miguel, segundo ela, é o personagem, segundo ela me dizia também, é o personagem que ela colocou mais coisas dela no personagem. Eu achava até engraçado dizer para ela, mas você escreveu, você tem tantas mulheres, as mulheres de Raquel de Queiroz são conhecidas como aquelas que nunca conseguem acabar muito bem na vida e tudo, e nem assim você, não, eu me retratei no João Miguel. Não sei se porque na época também ela pertencia ao Partido Comunista, né? Inclusive a Raquel foi presa no governo Getúlio e tudo. Ela ficou presa no Corpo de Bombeiros de Fortaleza durante algum tempo. Segundo ela dizia também, ela tinha sido muito bem tratada lá, porque eles faziam, os bombeiros realmente tratavam-na muito bem. E lá também ela escreveu um pedaço das Três Marias. No livro, nesse manuscrito, que eu já falei dele a vocês, nesse caderno, de repente a gente está acompanhando o romance, aí de repente vem uma página com uma carta para um escritor, que não dá para entender por que aquela carta está no meio do livro, né? Aí ela disse que era a única coisa, o único papel que ela tinha lá para escrever, ela sentiu vontade de escrever, escreveu e deixou lá no livro, né? E então, depois que ela saiu da prisão, então, quando ela foi escrever o João Miguel, né, o Partido Comunista chamou-a e disse que não podia autorizar a publicação do livro, porque, de acordo com eles, né, quem tinha que ser mau era o coronel, né? E o João Miguel é que matava o coronel, enfim, não podia. Então, ela tinha que refazer o livro. Aí ela disse que escutou tudo, e aí eles disseram para ela que estavam aguardando a volta dela, ela nunca mais apareceu. Deixou o João Miguel como era e nunca mais apareceu. Aí ela saiu do Partido Comunista nessa ocasião, né?
E a Raquel foi muito falada também na época da Revolução, porque ela era prima do Castelo Branco, né? E o Castelo Branco morreu exatamente quando vinha da casa dela, né? Lá de Fortaleza. O avião dele caiu quando quando ele vinha de lá para cá. Depois das Três Marias, tem o Caminho de Pedras. O Caminho de Pedras também é um livro muito bonito, em que ela põe uma parte também do idealismo dela e tudo. E ela perdeu a filha com 2 anos. A menina morreu, ela só teve essa filha que morreu com 2 anos. E neste livro, Caminho de Pedras, segundo ela me disse, tem uma passagem de uma moça que perde o filho também. Segundo ela também colocou muito do que ela tinha sofrido ali naquela ocasião do Caminho de Pedras, né? Quando ela escreveu o Caminho de Pedras. Depois as Três Marias, depois tem Doralina, que não fez muito sucesso, embora seja um livro também interessante. E o Galo de Ouro, que ela fez em folhetins, né? Que foi publicado no Cruzeiro. Era sobre o jogo do bicho, etc. Também fez sucesso, etc. E, finalmente, a Moura, né? Que foi o último livro dela, que ela terminou em 92. Os outros livros que foram publicados depois, que é Não Me Deixes, e que é uma parte biográfica dela, ela me dizia que nunca escreveria a biografia dela, porque realmente ela não gostava disso. Mas a irmã dela acabou convencendo-a a que as duas escrevessem, então, o livro Não Me Deixe. Tem Uma Casa, um Alpendre também, que ela escreveu depois. E são vários livros de crônicas, né, que ela publicou, e todos esses livros dela, os críticos da Raquel sempre dizem que as mulheres dela são, em geral, muito fortes, emancipadas e preocupadas com as questões sociais. Então, ela diz numa entrevista assim: minhas mulheres são danadas, não são? Talvez seja ressentimento do que não sou e gostaria de ser. Mas todas as protagonistas dela terminam mal, resolvidas afetivamente, né? E tem um trecho em que ela diz que no século XXI ela gostaria de estar aqui para ver a vitória social das mulheres, porque no século XXI as mulheres seriam todas, teriam uma vitória social muito grande. Infelizmente, ela morreu em 2003 e não viu, né? Mas ela ganhou também o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de obra, né? Então ela teve 3 prêmios, né? E foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Eu acho que eu já dei um apanhado geral da Raquel. Se alguém quiser mais alguma coisa, eu já falei mais de meia hora. Poderia agora, professora, só para concluir, também para dar oportunidade para as colocações e para as perguntas, só um aceno à entrada da Raquel na Academia Brasileira de Letras, e para concluir também trazer um pouco a relação dela com a fé, que eu acredito que seja também um ponto interessante, que nos ajuda também na nossa partilha, né? Com relação a isso, ela era uma pessoa que... Ela era muito boa, como eu já disse, uma pessoa muito boa para todo mundo. Ela era muito querida lá no Ceará, no interior, onde ela morava. As pessoas gostavam muito dela. Mas ela, por um motivo qualquer, que eu não sei, ela, inclusive, nas Três Marias, ela conta uma que é autobiográfica, ela diz que é autobiográfica, e essas Três Marias são ela e mais 2 amigas, e as 3 são colegas no Colégio Imaculada Conceição de Fortaleza. E ela, então, estudou em colégio de freiras, mas os pais dela não tinham muita religião. Mas, enfim, depois ela disse que perdeu inteiramente a fé. E aí ela me dizia assim: nunca perca a sua fé. Se você acredita, se você tem fé, não perca. Uma das coisas mais tristes da minha vida é o fato de eu não conseguir ter fé. Inclusive, quando ela cria esse padre, né, o Beato Romano,
há uns trechos no Maria Moura, não sei se daria para eu botar aí, que ela, um pedaço dele falando, que eu acho que é interessante, que ele fala sobre o fato dele falar do latim na vida dele. Então, ele diz que é onde ele pode conversar com Deus, que é a língua que ele pode conversar com Deus. Não, esse é o outro. Ó, tem esse trecho aqui, não sei se vocês... Não enxerga, né? Eu tenho que fazer digitalizar, eu tenho que me esqueço disso. Bom, eu acho que não dá para ler. Que ela fala, o padre fala, nos tempos do seminário maior, um grupo de seminaristas começamos a ler a vida dos grandes místicos que se maceravam com cilícios e punham as costas em sangue, toda a noite com açoite das disciplinas. O padre mestre, quando soube desse nosso comportamento, nos chamou no gabinete dele, buscando os caminhos da santidade. Primeiro, quis saber o que andávamos lendo. Enfim, é como é que se diz? Um desabafo do padre, né? Que ele, o trecho que eu não estou encontrando aqui é o trecho exatamente que ele fala do latim. Né? Esse pedaço também eu não estou encontrando, porque eu não estou conseguindo abrir de novo. Mas ela, embora ela não acreditasse, embora ela não tivesse fé, o personagem, apesar de não ser um santo padre, mas ele acreditava, ele falava com Deus, ele dizia que ele gostava muito do latim, porque era a língua com que ele se entendia com Deus, e ele precisava se entender com Deus, os dois se entendiam. Então, eu acho que... e ela insistia muito, todas as vezes em que eu conversava com ela, a propósito dessas coisas, ela falava sempre na fé. E tinha uma secretária que trabalhava com ela também, e ela dizia, ela mudou muita coisa aqui porque ela é agnóstica, mas eu não sei por que ela fez isso e eu vou mudar tudo de novo, entendeu? Porque ela dizia que a secretária dela mudava as coisas. E ela insistia muito nisso, né? Que a fé é a coisa mais importante da vida da pessoa. Eu acho que chega. Mais alguma coisa, não, né? Está ótimo, professora. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Com certeza nos instiga mais ainda aqueles que já conhecem a Raquel, podem ter uma visão agora até mais próxima também, e ao mesmo tempo nos ajuda a ver, digamos assim, o outro lado da grande escritora, da grande mulher que foi Raquel de Queiroz. Nesse mesmo texto que eu mencionei no início do nosso encontro, ela, de certa forma, conta essa experiência que ela havia feito, começando a escrever os romances, os contos, e ela conclui de uma maneira interessante que eu acredito que serve como uma síntese do que a senhora nos apresentou. Ela termina assim: de lá até hoje, não parei mais. Quer em jornal, quer em livro. Mas não posso dizer que foi propriamente uma vocação. Nunca, nos meus sonhos juvenis, pensei em me tornar uma escritora. O que eu queria mesmo era ser atriz. Jamais o fui. Nunca pisei num palco, nem mesmo de amadores. Como nunca vesti um vestido longo de veludo preto, segurando na mão, com elegância, a grande cauda suntuosa. E é isso aí, meus queridos. A vida da gente é assim, sem nada planejado, feita aos pedaços, como um quebra-cabeça, onde sempre falta, ou se perdeu, alguma daquelas peças coloridas. Eu acho que é um texto que realmente ilustra quem foi Raquel de Queiroz, a sua vida, a sua caminhada como escritora. Então, com certeza, nos instiga cada vez mais a conhecê-la mais profundamente. Fica, então, aberto agora o momento para partilha, para os comentários daqueles que quiserem, ou as perguntas pelo bate-papo.
ou pelo Facebook, como a Kátia também está acompanhando, ou se quiser colocar à vontade. Kátia? Kátia? Oi, professora, pode falar? Eu estou vendo a tela agora, eu acabei de ver a tela compartilhada da professora. Foi. Professora Marlene compartilhou? Eu agora, na hora que eu ia... Agora apareceu Apareceu o compartilhamento do manuscrito do Padre Romão. Isso. Ah, pois é. Ó, não digo que eu fosse um padre santo, porém me esforçava. Estão vendo agora? Não, agora Não, saiu, professora. Agora saiu. A senhora compartilha outra vez que a gente vê. Estou tentando. Pois é, mas como é que a gente conseguiu antes? Não entendi. Ah, agora está vindo. Agora Pronto. foi. Pronto. Ah, Pronto. tá ótimo. Foi. Pode ler. Isso, está aqui. Pode ler para a gente, se quiser. Eu leio? Querem que eu leia? Leia. É bom. Mais francamente do que nos primeiros tempos, mas me esforçava. Já não conseguia me exaltar com o exemplo dos grandes santos. Ali naquele lugar perdido, vila naquela várzea da cruz, que seguia, vinha nome em mapa nenhum do mundo, não tinha um nome. Eu estava isolado da comunhão humana, vegetando entre gente durante o sermão de domingo, eu dizendo que devíamos atender não só não só as coisas do corpo, mas as exigências da alma. Fui cercado pelos fiéis e ainda na missa vinham me dizer que tinham medo de se meter com almas, de almas penadas, queriam era distância. Uma beata mesmo declarou: eu pago uma missa por ano para as almas do purgatório, só para elas não virem com exigência para o meu lado. Comecei a explicar. Eles tinham virava depois da morte, foi impossível explicar. Depois de morto, para casa me ajoelhei diante do oratório, cobri o rosto com as mãos e me pus a chorar por solidão, de desamparo. Que eu já li há muito tempo, eu transcrevi tudo isso, né? Mas realmente, na hora que a gente vai ler de novo, não é muito fácil. Então, desculpem os tropeções. Então, é isto que é a vida da Raquel de Queiroz, que morreu aos 92 anos, né? E realmente eu escrevi um pequeno artigo quando ela morreu, disse que ela nos tinha deixado órfãos e nem nos deu tempo de despedir. Realmente ela morreu muito rapidamente, mas até o final ela estava lúcida. E eu me lembro de uma das vezes que eu fui à casa dela e ela, em que eu fiquei muito emocionada também, porque nós estávamos conversando, o telefone tocou e aí a secretária dela chegou e falou que era para ela, e ela foi lá e era o Ariano Suassuna. E aí os dois ficaram conversando, imagino a minha emoção assistir ouvir a Raquel de Queiroz falando com o Suassuna na minha frente, né? Realmente foi muito emocionante. A minha convivência com ela foi muito emocionante. Quando eu defendi a tese, ela ficou doente e não pôde ir assistir a defesa. Então, ela me mandou uma carta muito bonita, dizendo que ela se sentia, naquela ocasião, como uma mãe que abandona o filho, por não ter podido ir assistir a minha defesa.
mas que ela tinha certeza que ia dar tudo certo e que ia ser muito bom. Então, eu tenho essas coisas todas guardadas. Tudo está guardado não só no computador, como em disco externo, etc., para não perder, né? Uhum. O Adail botou uma pergunta aqui no chat. A pergunta é: a senhora que conviveu com a escritora tem como relatar a emoção que ela teve por ser a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1977? 37. Bom, na ocasião eu não conhecia ainda, né? Eu fiquei conhecendo ela em 88, né? Mas ela me contava como é que tinha sido a eleição dela, que ela não esperava, inclusive, que fosse escolhida. Ela achava que seria a Dinar Silveira de Queiroz, etc., e não ela, né? E que ela se recusou a fazer campanha. Isso aí ela me disse. Que os amigos falavam com ela: não, Raquel, fala com fulana. Não, eu não falo. Quem quiser, vocês que inventaram isso, vocês façam a campanha. E uma coisa engraçada foi que, quando ela ganhou, né, aí eles disseram, quer dizer, o presidente disse: olha, Raquel, agora você tem que desenhar a roupa de uma mulher, porque nós temos o fardão. Com base no fardão, você desenha a roupa para uma mulher, né? Aí ela: mas eu não sei fazer isso, eu não vou fazer direito, não vale a pena. E aí a desculpa foi: não, Raquel, você tem que fazer. Por quê? Se a que virá depois de você será a Dinar. E se deixarmos para a Dinar fazer, ela vai fazer uma fantasia, porque ela gosta muito das coisas espalhafatosas que nós não queremos. Então, você tem que fazer, você vai ter que fazer o seu fardão, né? O fardão feminino. E aí ela não teve jeito. Teve que fazer. Depois ela foi assaltada na casa dela e roubaram o colar da academia. Mas ela realmente era muito... Ela gostava muito de todos os acadêmicos, inclusive ela era muito amiga do Dom Marcos Barbosa, né? Ela se dava muito bem com ele, tudo. Até quando ela estava escrevendo A Moura, ela precisava de um breviário do século XIX ou XVIII. E ela não conseguia, então ela pediu a Dom Marcos se ele conseguiria para ela, emprestado, um breviário para ela fazer algumas transcrições em latim. E aí Dom Marcos falou: olha, eu não tenho, mas eu acho que Dom Abade tem, eu vou falar com ele, né? Aí, então tá. E aí Dom Marcos conseguiu que Dom Abade emprestasse o breviário dele para ela retirar os trechos que ela precisava, né? E depois o Dom Abade queria muito ler o livro. O Dom Marcos dizia para ela: ô Raquel, Dom Marcos quer ler, já está acabando o livro. E aí ela pensava assim: meu Deus, como que eu vou dar esse livro para o Dom Abade ler? Esse padre que não posso dar para ele, imagina, ele me empresta o breviário para eu tirar as coisas do padre, e eu vou mandar um livro para ele em que o padre é quem é, a personagem do padre nessa romance. E aí perguntava, e ela falava assim: não tem jeito, o que eu vou fazer agora? Até que um dia o Marcos falou para ela: Raquel, Dom Abade está tão mal, será que você não dava um jeito dele? Ele ainda está lúcido, será que você não dava um jeitinho da gente levar para ele? Aí ela disse que começou a pensar: tomara que ele morra, então, porque aí eu fico livre de mandar o livro para ele. E realmente, coitado, Dom Abade morreu e não viu o livro. Inclusive, ela era muito espontânea e gostava de contar essas coisas todas, assim, entendeu? Ela era próxima do mosteiro? Ela ia lá de vez em quando ou não? O mosteiro? Do Mosteiro de São Bento, é. Não, ela não ia. Como é que ela conhecia assim Dom Marcos, Dom Abade? Na academia, Dom Marcos era da Academia Brasileira. Era acadêmico, Ele era muito amigo dela na academia. Ah, tá. Entendeu? Não, ela dizia que ela não ia à missa, ela não ia à igreja, tudo, porque realmente ela sentia muita falta disso. Ela me dizia que sentia muita falta. Ela não se cansava de me aconselhar: não perca a sua fé.
Uhum. Interessante. Eu perguntei porque teve uma época no Rio de Janeiro onde havia muitos intelectuais que eram próximos do Mosteiro de São Bento, que iam lá. Então, Alceu era um deles, e, enfim, tinha vários, né? Então, por isso que eu pensei que ela tivesse assim uma proximidade, mesmo que não frequentasse as celebrações nem nada, né? Pensei que ela tivesse alguma. Né? Mas então era pela academia que ela conhecia Dom Mário. Era pela academia. Ela era muito amiga dele na academia. Uhum. Interessante nesse sentido também, como não apareceu nenhuma pergunta a mais, tem um texto da Raquel, uma crônica, que ela escreveu no ano da sua morte, em 2003, 1º de março de 2003. E o texto é interessantíssimo porque parece até um eco do que nós ouvimos domingo passado no Evangelho da Missa, quando Jesus propunha o duplo mandamento, e ela intitula exatamente a crônica Amai-vos uns aos outros. E ela fala da relação entre as pessoas mais pobres com a fé e as pessoas mais ricas com a fé. E ela termina falando de uma forma muito curiosa quando diz assim: de onde se conclui que os ricos e os bem-educados se afastam mais de Deus e dos seus mandamentos, enquanto os pobres, em razão mesmo de sua pobreza, são irresistivelmente arrastados ao cumprimento da doutrina evangélica. E aí, antes, ela já tinha desenvolvido todo o pensamento nesse sentido, mostrando também como as pessoas mais simples aderiam à fé e viviam a fé, e faziam uma crítica por conta de nos intitularmos cristãos, numa sociedade cristã, mas vivendo valores que não condizem com a fé cristã. Então, apesar dela se declarar uma pessoa sem fé, não viver a fé, mas a gente percebe claramente também nos seus escritos a fé presente e tudo mais, que ela também trabalhou nesse sentido. Até pela herança que ela teve, com certeza, na sua formação numa escola religiosa, né? Lá em Fortaleza. Uhum. É porque ela se formou professora nessa escola. Ela nunca foi professora, mas ela se formou como professora lá no Colégio Imaculada Conceição. E essas duas amigas dela, a Maria José e a Maria da Glória, ela disse que as duas existiram mesmo. Ela descrevia, claro que ela tirava o que não era interessante mostrar, mas que ela tirou muito da vida delas para botar no livro, entendeu? Nas personagens. Ela era a Maria Augusta, que tinha apelido de Guta, e a outra era a Maria da Glória, e a outra era a Maria José. E que foi uma novela que, segundo ela ficou muito aborrecida. Depois, quando foi na época do memorial, que a Globo se dispôs também a comprar o memorial, né, para fazer a minissérie, segundo ela ficou muito assustada, ela não queria muito, porque ela tinha uma lembrança das Três Marias e se preocupava com o que poderia acontecer, né, se fossem fazer o memorial. Mas ela tinha que fazer uma operação de descolamento de retina, ela fez 5 operações de descolamento de retina na vida dela. Então, ela tinha que fazer, e não dava para fazer aqui no Brasil, ela tinha que fazer nos Estados Unidos. E ela não tinha condições financeiras para fazer tudo isso. Então, ela disse que o Roberto Marinho, que também era da academia, como ela, né, segundo ela, fez uma oferta que não podia deixar de aceitar, né? Então, ela aceitou, mas lembrando que ela teria vistas ao texto, né, da minissérie e poderia rejeitar algum texto, tanto que tem um trecho dessa minissérie em que ela faz uns separos e diz: Manga, que era o Carlos Manga, que era o diretor, né? Manga, não me traia, entendeu? Ela mandava recados assim, dizendo para ele, e não aceitava aquele trecho, porque a Raquel, quem está acostumado a ler a Raquel sabe que ela é sempre muito sutil, né? É muito difícil a Raquel
no texto da Raquel ser uma coisa assim muito livre, muito à vontade. Ela não é. Todos os livros dela, ela conta as coisas com muita sutileza, com muita tranquilidade. Então, quando eles faziam na minissérie uma coisa assim que assustava, por exemplo, tem um assassinato na minissérie, ela se recusou terminantemente a manter aquilo. Entendeu? Eles tiveram que mudar muita coisa. Segundo ela também, ela não pôde mexer muito, porque quando ela foi para os Estados Unidos para fazer a operação, quando ela voltou, realmente eles já estavam gravando a minissérie. Aí ela disse que muita coisa ela não pôde mudar. Mas, enfim, as coisas piores ela conseguiu tirar. O Fernando quer fazer uma pergunta também, e o Adail também pediu novamente a palavra. Fernando. Primeiro, eu queria agradecer, né, a professora Marlene Mendes pela presença aqui. A gente, de teologia, eu também fiz o curso de letras, então a gente conhece os artigos, já leu algumas coisas sobre Raquel de Queiroz e os artigos da professora Marlene. Então, quando eu vi que na cátedra ia aparecer a presença da senhora estava sendo requisitada, então a gente correu para arrumar um tempo e assistir. Tem defesa de tese, a professora Maria Clara daqui a pouco está me cobrando de dissertação, daqui a pouco está me cobrando trabalho, mas a gente está arrumando tempo para esse espaço que eu tenho certeza que acrescenta muito nos nossos estudos e tudo mais. Então, primeiro, agradecer a presença da professora e são duas perguntas. A primeira é, o Alfredo Bozzi trabalha na sua História Concisa e dá uma definição para Raquel de Queiroz que eu achei interessante, não sei se a senhora concorda com ele, que ele vai intitular, tentar situá-la, que eu acho difícil, tentar situá-la como uma pós-realista, ou neorrealista, como ele chama. Uhum. Eu não sei se a senhora concorda com essa tentativa de situar a Raquel de Queiroz. Essa seria a primeira pergunta. Não, Sim. Não, a senhora pode falar que eu acho que fica mais didático. Não. Eu acho que ela não é esse tipo. Eu enquadraria a Raquel muito mais. No final, ela dizia que ela era uma doce anarquista. Eu sou uma doce anarquista. Então, eu acho que não combina com isso que o Bozzi disse, né? Realmente, né? Ela não se julgava uma pessoa de outra coisa. E ela fez o papel principal dela na nossa literatura foi no regionalismo de 30, né? Quer dizer, com os escritores, o Graça, o Zé Lins, etc. Né? Então, eu acho que o Bozzi está um pouco exagerado. A impressão primeira que eu tive há muito tempo, né, quando li esse trecho do livro, tive essa impressão também. Mas a segunda pergunta é a seguinte: a gente sabe que os autores eles são marcados pela influência. A influência para o processo próprio da identidade da sua escrita, ou seja, a formação do escritor, e também a influência posterior, a que ele deixa, né? O Howard Bloom, um teórico americano, ele até formula um conceito chamado de angústia da influência. A senhora percebe na obra da Raquel de Queiroz alguns autores que a influenciaram nesse processo, né, de formação como escritora, e posteriormente alguns outros escritores que teriam bebido da Raquel de Queiroz? Olha, eu acho que a Raquel, a influência na Raquel que ela teria tido de alguns escritores franceses, entendeu? Que eu não me lembraria para citar agora, mas realmente eu acho que a influência dela foi daí. E se houve outros que receberam a influência dela, eu acho que tem sim, tem alguns, mas escritores nordestinos mesmo que seguiram um pouco os passos dela, né?
né? Ela foi, na época que ela morou em Maceió, né? Na época que ela morava em Maceió, ela era vizinha do Graciliano Ramos e do Zé Lins. Tem até, eu estou passando muito tempo na história, mas eu me lembro das histórias que ela contava, me dá vontade de contar. E ela disse que uma ocasião a mulher do Graça foi lá na casa dela: Raquel, corre aqui porque o Graça está jogando fora o livro que ele acabou agora. Ele está botando no lixo o livro. Vamos chamar o Zé Lins para ir lá tirar. Era Angústia. Aí ela foi com o Zé Lins para lá e tudo, chegou lá. E o que é isso? O que você está fazendo? Por que isso? Aí eles, não, porque eu não gostei, vou jogar fora, vou queimar tudo. Aí elas foram lá no lixo, onde ele tinha posto, e o livro estava realmente no lixo, mas todo dentro de uma capa, dentro de um saquinho, todo protegido. O livro estava todo protegido. Quer dizer, ele não ia destruir o livro coisa nenhuma, né? Ele queria que eles fossem lá dizer que o livro não merecia ser destruído, né? Então ela contava essa história também, né? Mas eu acho então que ela foi com eles, entendeu? Com esses escritores nordestinos, um marco realmente nosso, né? E o Mário de Andrade, no Emparedor do Passarinho, na crítica que ele faz sobre As Três Marias, não sei se você já leu, ele faz uma crítica sobre o livro e diz que ninguém até então na literatura brasileira escrevera tão bem quanto Machado de Assis como Raquel de Queiroz. Ele comparou Raquel a Machado de Assis. Está lá no Emparedor de Passarinhos. É uma grande comparação, né? Porque Machado é a régua aí da literatura brasileira. Foi daí que ela, depois disso, que ele fez essa crônica, ela perguntou a ele como que ela poderia agradecer aquela crônica tão elogiosa que ele tinha feito, né? Aí ele falou para ela assim, me dá uns manuscritos. Aí ela deu, tem a dedicatória dela no manuscrito para ele, né? Ele guardava os manuscritos. Né? Obrigado, professora. Obrigado, Fernando. Agora passamos, então, para a pergunta do Diácono e aí já vamos encaminhando para o nosso encerramento. Primeiro, professora, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. A senhora que falou que conviveu com Raquel de 1988 para cá. E no Brasil, geralmente, quando um grande nome, um grande personagem desse país, geralmente é feita homenagem a ele pós-morte. Mas Raquel não. Raquel teve uma lembrança muito grande lá em Quixadá, na terra dela, porque no ano que ela morreu em novembro de 2003. Mas em janeiro de 2003 ela recebeu uma homenagem, foi inaugurado lá em Quixadá um centro comunitário, aliás, um setor de arte lá com o nome dela, né? O Centro Cultural Raquel de Queiroz. E ela chegou a comentar com a senhora essa homenagem, porque geralmente hoje tudo faz pós-morte, e ela não, ela estava viva ainda, apesar de já estar bem debilitada por causa da idade, mas ela chegou a mostrar para a senhora essa emoção? Não, essa não, sobre isso não. Porque quando ela começou a deixar de sair, deixar de fazer uma coisa, eu também espaçava as visitas, né? E eu já tinha feito o meu trabalho, então eu ia assim muito raramente, né? Eu falava de vez em quando com ela no telefone e tudo, mas eu não a visitava muito como era durante o meu trabalho, né? Que eu dizia que eu estava, e aí inclusive ela veio a Niterói. Eu a trouxe a Niterói 2 vezes. Uma vez foi ao Instituto de Letras, que foi logo depois que ela lançou o Memorial de Maria Moura. Ela veio e fez conversou conosco lá, e outros professores fizeram uma homenagem a ela. E depois ela veio, para quem conhece Niterói, no Instituto Abel. Eu tinha uma aluna, uma ex-aluna, que era professora do Instituto Abel, Carmen Lúcia. E ela falou para mim, você não consegue convidá-la para vir aqui? Eu convidei e ela aceitou. E aí ela veio e falou com os alunos e fez uma palestra para os alunos, foi muito interessante. Então, ela era uma pessoa assim, muito dada, entendeu? Quer dizer, sei lá, eu não sei nem como definir a Raquel. É uma pessoa muito diferente
por ser quem era, né? Entendeu? Obrigado, professora. Obrigado, Diácono. Obrigado, professora. Professora Maria Clara e a professora Marlene, agora as palavras conclusivas. Não, eu acho que ela que concluiu muito bem. Foi tão interessante isso que ela trouxe aqui sobre essa grande personagem feminina das nossas letras, né, Raquel de Queiroz. Eu, pessoalmente, eu li um texto dela que me impactou muito. Várias coisas que eu li, sempre gostei muito, mas um texto que ela escreveu sobre os netos. Não sei se você... eu tinha acabado de ser avó, era meu sonho. Meus filhos casaram tardíssimo, eu achava que eu nunca ia ser avó. Aí nasceu minha primeira neta. Hoje eu tenho 5 netos, graças a Deus. Mas eu nunca vi ela descrever tão bem o que a gente sente quando é avó. É um texto saboroso, realmente, muito lindo, né? E eu me lembro de uma expressão, e com isso eu vou encerrar, que ela dizia: quando a gente pega aquele bebezinho no colo, o coração da gente estala que nem pão quente no forno, né? Eu achei, é isso mesmo que a gente sente, né? No fundo, é uma bênção bíblica, né? Verás os filhos dos teus filhos. É uma sensação muito bonita que a gente tem quando vê a descendência, né, acontecendo. Não à toa, o povo judeu, no início, via a eternidade, o antídoto contra a morte na prole e tal, né? Depois não, depois foram elaborando, tinha o Sheol, tinha lugares intermediários, mas fundamentalmente no início era na prole. Então, realmente, a Raquel descreveu muito bem essa coisa, essa explosão de vida que é a sensação de ser avó e os netos, né? Então, era uma mulher muito humana, me parece, né? Era uma pessoa intelectual, tudo isso que a professora Marlene descreveu tão bem aí, uma mulher profunda, de sentimentos e tudo, mas era assim, uma mulher muito humana, né? Uma pessoa, gente, realmente, né? Então, a gente agradece muito a professora Marlene ter trazido esse perfil tão bonito da Raquel aqui para a gente, né? Só para concluir o que a senhora disse, professor, no entanto, ela não teve filho, né? Ela não teve netos, né? Uhum, Os netos dela eram filhos da irmã, né? Olha só. Quando a Maria Luísa nasceu, a Raquel tinha 16 anos. Então, segundo ela ajudou a mãe a criar a Maria Luísa. A Maria Luísa era como filha dela. Então, os netos são o Flávio e eu esqueci o nome do outro, eram filhos da Maria Luísa. Então ela considerava como filha, mas ela teve a experiência, né, de ser, mas, né, com alguém que não... Mas, mesmo assim, eu acho que nenhuma avó biológica escreveu tão bem sobre o que é ter netos. Né? Isso aí. Eu que agradeço a senhora o convite também, agradeço a Kátia e ao Padre Douglas, né? E todos que estavam aqui, eu estou muito agradecida pela presença de todos. Tá? Espero que eu tenha dito alguma coisa boa da Raquel de Queiroz. Claro, disse sim. Não só disse uma coisa boa, muitas coisas boas, mas também nos motivou a conhecer mais a Raquel, a ler mais a Raquel. Sem dúvida alguma, instigou a todos. Então, a nossa gratidão também pela partilha, pela sua colocação nessa tarde. E agradecemos mais uma vez ao convite, a professora Maria Clara, a Kátia, a oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Agradecemos também a todos que participaram conosco. Bem-vindos sempre e que nos encontremos em breve numa outra ocasião. A cada semana, a Cátedra nos proporciona esse encontro, né? Um encontro semanal.